Os montes cálidos adormecidos, meu peito árido em solos esquecidos, o querer subversível inútil à arte dos silenciosos convites deixados à parte. Em olhos quentes e dores pujantes, em medeixas vibrantes e impulsos latentes, abandonados e aprisionados ao subsolo, todos os dias na busca consolo. Sejam bem-vindos a um Contos Diário. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os casamentos tristirianos. Olá, eu sou Eloá e hoje vamos falar um pouco sobre os tristirianos e o seu matrimônio. Primeiramente, é necessário a gente estipular o que é um tristiriano exatamente. Eles são uma raça de humanoides que vive no subsolo, criada pelo deus Dagmar, o deus do caos, e que foi isolada no subsolo por conta de crimes cometidos pelo seu criador. Através disso, nós temos então a organização de sua sociedade, que é uma sociedade muito pautada em castas, sendo essas castas os imperiais, que eles têm poderes mentais superiores e uma fala complexa, os nobres sacerdotes e militares, que eles têm poderes psíquicos, mas não têm a habilidade de fala exterior, ou seja, eles têm a habilidade que os imperiais também têm, de comunicação mental e poderes psíquicos, mas sem a habilidade de expor a sua fala para fora, ou seja, a fala vocalizada que nós temos. Dentro disso, nós temos também a burguesia, que eles têm uma fala completa, vocalizada, mas eles não têm os poderes psíquicos e a fala mental. E tem a casta mais baixa, que são normalmente de pessoas escravizadas ou servos, que eles não têm nenhum nem outro. Ou seja, eles não têm uma habilidade de se comunicar como nós tradicionalmente fazemos, sendo a forma de comunicação deles normalmente através de símbolos, escrita e através também de gestos comportamentais. Através disso, nós temos a forma em que a sua sociedade é formada. Nesse contexto, eles apresentam também duas etnias principais, os Mehera e os Jihir, que eles são quase como se dois lados da mesma moeda, ambos com uma grande militarização, grande preparo da sua população para fazer parte de um expansionismo, sendo os Mehera muito mais expansionistas que os Jihir, enquanto os Jihir eles têm um amor mais ao ato da guerra, em vez de realmente a ter esse foco maior na conquista de colônias e conquista de poder econômico-político. Nesse sentido, os Mehera eles também são muito mais considerados guerreiros físicos, enquanto os Jihir, também conhecidos como os sacerdotes flagelados, eles são muito mais conhecidos pelo seu poderio mágico. Nesse sentido, agora nós entramos na parte do cortejo e matrimônio dessa raça muito interessante da gente descobrir um pouco mais sobre. A questão do cortejo acaba ocorrendo muito parecido como nós humanos fazemos. Eles acabam se conhecendo através de terem castas parecidas ou a mesma casta, sendo casamentos e relações entre castas diferentes praticamente inexistentes. E o cortejo inicia exatamente com a entrega de um anel que simboliza essa iniciação de uma relação entre os dois, quase como se fosse uma promessa de maior conhecimento. Através disso, o cortejo é iniciado e eles começam a se conhecer um pouco melhor. Normalmente, em casamentos políticos, essa parte de passar um tempo se conhecendo acaba sendo menos comum, mas ainda assim é muito valorizada, ainda mais pela forma que o matrimônio ocorre entre eles. O matrimônio deles é feito de uma maneira muito interessante, porque através dele, literalmente a mente de ambas as pessoas são conectadas, de uma forma que o pensamento de um automaticamente se torna o pensamento do outro, a consciência de um se torna automaticamente a consciência do outro, sendo uma fusão de consciências, uma fusão de ideais, uma fusão de conhecimentos. De certa forma, isso acaba sendo também uma perda do autodomínio, porque a partir do momento em que suas vontades pessoais não são apenas suas, são também do outro, e o do outro também são suas de uma forma mais intrínseca, sem a real racionalização do que é seu e o que é do outro, acaba ocorrendo uma perda dessa autoidentidade dos dois seres, tornando eles
basicamente um só. Obviamente que isso acaba levando para outras consequências, tanto que dentro dessa sociedade isso acaba tornando a visão de um casal não como realmente a mulher e o homem separados, mas sim como um único ser que é visto como uníssono. Enfim, dentro desse contexto, nós temos que também analisar a forma que ocorre essa separação. Não existe divórcio em um momento em que duas consciências são unidas como uma só, mas a morte de um dos lados pode gerar um enlouquecimento do outro. Porque é como se a pessoa perdesse parte de sua memória, perdesse parte de seus ideais, sua consciência, tudo que fazia dela ela é perdido pela metade. Às vezes até mais, dependendo do domínio da outra pessoa com a outra. Ou seja, a pessoa que tinha mais influência dentro dessa consciência, se ela for perdida, for morta, acaba deixando a outra com um vazio existencial eterno, que muitas vezes leva à loucura, leva ao delírio e leva à perda de si mesmo. Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Caso vocês tenham interesse em poder ler mais sobre os tristirianos, você pode me mandar um e-mail, também aqui embaixo, e ver a preview do livro que eu estou escrevendo de RPG. Curta, compartilhe, e é isso aí.